Boa noite. Estamos aqui para trabalhar agora com o nosso segundo módulo de História Medieval e vamos começar com os nossos PowerPoint. Marcão. Nosso tema agora é feudalismo. Feudalismo é um complexo sistema político, social, econômico e, olhando nessa imagem, a religião é o cimento que consolida. A religião dá a formatação para o político, para o social, justifica um sistema de exploração e molda esse sistema. Vamos ver como é que é a sua periodização. Essa periodização é muito larga. Ela é muito larga. Ela traz a formação, que seria um período anterior à Idade Média e que entra no começo da Idade Média. Depois, a cristalização, que seria o período que se constrói, que se forma o sistema feudal. A transformação ainda dentro do período medieval, no qual esse sistema está mudando, mas ainda é muito forte. E já saindo do período medieval, a desintegração que já está no período moderno e sai do nosso recorte temporal. Vamos ver a formação, como é que ela é explicada. Formação seria de um período que ainda existia Império Romano e vai até o final das invasões bárbaras e a consolidação dos reinos bárbaros. Nesse período, existe um seríssimo problema que a gente vê os imperadores romanos tentando resolver. Uma imensa falta de mão de obra, gente para trabalhar. O sistema existente no Império Romano era o escravismo. Havia escravos, mas esses escravos começam a ser escassos, cada vez menos escravos. E o que vão fazer os imperadores? Havendo gente nas cidades que não tinha trabalho, que não tinha alimentação, começa a direcionar essa gente para o campo e começa a inserir essas pessoas num trabalho produtivo, mas não como escravos, porque esses eram homens livres da cidade que estavam sem trabalho, sem alimentos. Então os encaminha para o campo e os torna colonos. Colonos vão começar gradualmente a substituir os escravos. Claro que ainda existe escravos, mas a proporção de escravos e colonos vai gradualmente se alterando. Cada vez menos escravos, cada vez mais colonos. Mas nesse período, as estruturas romanas se mantêm. A lei romana, a divisão territorial é romana e tudo mais. Mas quando começam a vir as invasões, que nós estudamos no módulo anterior, essas estruturas romanas começam a se misturar com as estruturas germânicas, dos povos invasores. E elas se alteram, e algumas desaparecem e algumas mudam gradualmente e acabam mudando radicalmente. Então, esse período, existe império no começo, o império ainda resiste, mas aí começam as invasões, os povos germânicos, que a gente viu no módulo anterior, eles vão se estabelecendo e vão criando reinos bárbaros, reinos germânicos, e lenta e gradualmente desaparece o Império Romano e também a forma de trabalhar, a mão de obra vai se alterando. Escravos, menos, e cada vez mais o que a gente chama de colonos, que são homens livres no início, mas que ficam presos à terra. A cristalização. Cristalização é o período inicial do feudalismo. Praticamente toda a sociedade se dirigiu para o campo. As pessoas moram no campo, vivem no campo, e o estilo de vida se altera. Já não é igual ao que havia quando haviam cidades. Nas cidades tem uma sofisticação, na cidade tinha algum tipo de riqueza, nas cidades tinham um desenvolvimento cultural maior. E
Quando todos migram para o campo, a maioria da população está toda ela no campo, há empobrecimento social e muita simplificação. Em primeiro lugar, a pobreza já era grande no final do Império, ela aumenta. A ignorância e o analfabetismo é praticamente 90% da população não é letrada. Em alguns períodos, em alguns locais, pode chegar a mais que 90%. Então, ler é um privilégio de poucos. Cria-se um sistema social para se sobreviver nesse período que a gente pode chamar um período de decadência cultural, crise social e decadência econômica. Nesse período, como nós já vimos no primeiro módulo, no período dos francos, dos reinos francos, dos merovingios, depois dos carolíngios, regionalmente, não é igual, o sistema feudal não é uniforme, não é a mesma coisa em todos os lugares, mas com diferenças regionais. Se cria um sistema que, de uma forma geral, tem uma nova hierarquia, uma nova divisão social e novas formas de exploração da força trabalhadora, que é o feudalismo. De uma maneira geral, no topo da sociedade estariam os nobres, a nobreza. Lado a lado com ela, estão também os membros do alto clero, da igreja. O topo da igreja, bispos, arcebispos, os abades dos monastérios, estão no topo dessa sociedade. Na base estão os servos. E ainda persistem escravos, mas a maioria da população são servos. Existem também camponeses livres, que nós chamaremos de vilões. Mas a massa, nesse período, são os servos, que estão ligados aos nobres, nós veremos como, dependem deles e têm laços, relações com os seus superiores, com os nobres. Quem mantém toda a sociedade? Os homens do campo, os camponeses. Um pouquinho de escravos, muitos servos, alguns vilões. De uma maneira geral, nós temos aqui esse momento. Período de transformação. O período de transformação, ele é um período muito interessante e com grandes movimentos, com grandes mudanças. Daí o período é chamado de período de transformação. Ele vai do século XII, ele começa, esse movimento de transformação começa já no século anterior, um pouco também 2 séculos antes, mas no XII é o grande momento de transformação. O campo continua sendo a base da sociedade, mas gradualmente cresce a população. E isso é o que faltava antes. Havia falta de mão de obra, falta de gente para trabalhar, mas cessam as invasões, cessam as guerras e tem um excedente populacional. A base da transformação é essa, o excedente populacional. E dentro desse sistema não tem terra para todo mundo trabalhar. Então esses camponeses, esses servos, numa gleba determinada, num espaço que eles trabalham, tem uma família. O pai tem 3 filhos. Se ficar um filho só sobrevivendo, esse filho, ele herda do pai. Mas se ele tiver 3 filhos homens sobrevivendo, ele vai precisar de 3 glebas. E não tem. Então, não havendo terra suficiente, há algumas saídas. Primeiro, busca-se novas terras. Terras que, digamos, eram consideradas insalubres ou inadequadas para a produção. Aí se recuperam essas terras. Então, por exemplo, se seca um pântano, pode-se também, além de secar um pântano, pode-se dar uma floresta. Mas, ainda assim, começa a sobrar população. E aí os que não ficam dentro do feudo, vamos chamar assim, os que não recuperam novas terras, se dirigem e repovoam cidades abandonadas. Cidades que haviam na época do Império, mas que estão 200, 300, 500 anos já esvaziadas, semi-vazias ou vazias. E criam também novas cidades. Então, o fenômeno do renascimento urbano, cidades abandonadas ou vazias praticamente, são repovoadas e novas aparecem também, encruzilhadas, à margem de rios. Se surgem cidades, as pessoas nas cidades têm que fazer alguma coisa. Então, uma das coisas que eles começam a fazer
é o artesanato e o comércio. E claro, havendo artesanato e comércio, começa a haver negócios. E aí volta a aparecer a moeda. Isso é um processo que leva muito tempo. É lento, é gradual. Mas é um processo que transforma aquela sociedade totalmente agrária, totalmente ligada ao trabalho dos servos, numa nova sociedade com novos elementos nessa sociedade. Existem servos, continua havendo servos, mas no final desse período, por diversas razões que não vamos analisar aqui, gradualmente os servos vão se libertando. Tem guerras, tem a peste negra no meio, então começa a mudar o relacionamento senhor e servos em muitas regiões. E os servos se libertam dos seus laços de servidão. A gente fala disso adiante. E aí alguns desses servos migram para as cidades. Aí então é um fluxo inverso ao fluxo do primeiro período que nós falamos. Que naquele período se sai das cidades e se vai para o campo, se sai do trabalho do tipo urbano, que é o comércio, o artesanato, e se vai para a agricultura em massa, agora começa a ver o contrário. Se sai do campo e começa a se ir para a cidade. E a cidade reaparece. E reaparece o comércio, o artesanato e a moeda. Então, o sistema ainda está aí, ainda é forte, mas está começando a se transformar e a mudar. Muito bem. Desintegração. Olha, isso aqui não caberia na minha aula. Minha aula é de história medieval. Isso aqui já é história moderna. Já sai do nosso recorte temporal. Mas eu tenho que falar que muita coisa que existia no feudalismo continua existindo dentro do período moderno. Não dá para terminar um período, desmontar tudo e começar imediatamente no período novo. Então tem coisas que vieram da antiguidade para o período medieval e que passam do período medieval para o moderno. E é exatamente o que nós vemos aqui. O sistema se transforma e efetivamente desaparece. Mas alguma coisa permanece dele. Algumas estruturas se mantêm. Então, em alguns lugares ainda tem servos. E servidão pode existir até a Revolução Francesa. A gente sabe que quando tem Revolução Francesa, está se emancipando os servos. Quando vocês estudarem história moderna, vocês vão ouvir falar a libertação dos servos na Revolução Francesa. Ou esses servos também são expulsos das terras quando, lá na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, os senhores querem produzir gado e não mais fazer agricultura. Então eles expulsam. Num lugar, eles se revoltam e saem. Num, eles são ejetados. Mas, de uma forma geral, a servidão ainda aparece no começo do período moderno. Só que aí não nos interessa. Nós estamos trabalhando com o período medieval. Então, agora tem também ainda no final do período medieval revoltas de servos. Os servos querem melhores condições e se revoltam, principalmente em épocas que tem guerras entre reis. A mais famosa, a Guerra dos 100 Anos, tem grandes revoltas de servos. Como os servos se chamavam João ou José, um desses termos era Jacques. Jacques é um nome em francês que um homem comum tem, como João e José. Ora, essas revoltas de servos são chamadas na França de Jacqueries. Jacqueries seria a revolta dos Jaques. Tá? Então esse pessoal se revoltava, matava os senhores, saqueava. E claro que no meio de uma guerra ficava mais difícil de reprimir essas revoltas. Porque havia uma guerra entre o rei da Inglaterra e o rei da França. Então, fechando essa ideia do período de desintegração, formas arcaicas persistem e tendem a desaparecer. Ainda vai haver servidão na Europa Ocidental até a época da Revolução Francesa. Agora, em outros lugares, se fala de servos. Mas não é mais o servo no sentido feudal. Então vai se falar de servos, por exemplo, no Império Russo, ainda um pouquinho antes da Revolução Russa, no final do século XIX, começo do século XX. É um mau uso. Eu tento explicar isso no livro, quando vocês lerem o livro vocês vão ver isso. É um mau uso, se fala de feudalismo no Japão. Mas tudo isso são maus usos que se fazem
né, se universaliza o uso da expressão. Na verdade, tanto o feudalismo quanto a servidão são inerentes à Europa Ocidental no período medieval. Qualquer outro uso é impreciso. Bom, vamos voltar agora para trás. Nós já tínhamos chegado no período moderno, agora a gente recua tudo de novo e vamos lá para começo, a origem do feudalismo. Como é que surge o feudalismo? Quando tem um exército, o exército pode ser voluntário, pode ser um serviço militar, por exemplo, como se faz, por exemplo, no Brasil, mas a gente sabe que, por exemplo, o oficialato no Brasil, ele é profissional. O cara que faz o serviço militar, ele presta serviço militar 1 ano ou mais, mas os oficiais, por exemplo, são profissionalizados, eles recebem salário, o que eles chamam de soldo. Ora, soldo é o que paga o soldado, né? Os soldados têm que receber alguma coisa para comer, senão eles não vão lutar. Então, a pergunta que se faz: como que se pode pagar pelo serviço de um soldado? Tem formas diversas. Salários. A maior parte dos que a gente conhece hoje em dia é salário. Mas existe uma outra forma: repartir o saque de uma campanha. E o que seria o saque? Você avança sobre uma região, invade cidades, invade territórios e rouba. O saque é uma espécie de roubo que um exército invasor faz. Ele saqueia, pega as riquezas e reparte. Uma parte maior para o líder desse exército, partes menores para os seus oficiais e partes bastante pequenas para os soldados. Com isso, tem uma forma de pagar. A primeira é salário, a segunda é saque. Uma terceira é o exército conquista um território e divide terras entre os componentes do exército. Então ele conquista um território que possivelmente pode ter, por exemplo, terras férteis, normalmente. Não se vai invadir um lugar desértico, né? Ninguém vai querer ocupar um lugar desértico. Então eles vão pegar terras férteis, essas são as mais cobiçadas. E aí tem a divisão, a concessão de terras para a colonização. Essas formas criam uma relação, um vínculo entre o líder de um exército, de uma hoste, e os seus comandados. Claro, normalmente isso é combinado antes de se partir para o combate. Então, se cria uma espécie, eu vou chamar de contrato de trabalho, só por uma razão didática. Mas, na verdade, é um laço que aproxima o líder do exército e os seus comandados. Um contrato de trabalho que seria: lutam juntos, se protegem mutuamente, se defendem mutuamente. Então, quando invadiram a região, os povos germânicos, aquelas invasões ditas, eu ponho aspas bem grande, bárbaras, né? Havia um vínculo que unia o líder desse exército, eu vou chamar ele de rei, não é necessariamente um rei, mas eu vou chamar ele de rei, e os seus comandados. Isso entra do mundo antigo para o medieval e vai se transformar no vínculo feudo-vassálico, que eu tentarei explicar para vocês. Mas o ponto de partida é relação entre um comandante militar e os seus comandados no nível do pagamento, da premiação para os guerreiros. Muito bem. Era comum, em outros tempos, né, e há descrições anteriores à invasão do Império Romano pelos germânicos, que um rei ou um nobre, ele se cercava de guerreiros para lutar e se proteger. E, claro, criava um vínculo entre os dois. Isso chega ao período medieval e se transforma nos laços feudo-vassálicos. Vamos ver. Em cima, na parte superior, havia um senhor. Um rei, por exemplo. Um grande nobre. Tá? Esse seria o suzerano ou o senhor. Tá? Eu posso usar a palavra suzerano ou a palavra senhor, as duas cabem bem. E o que servia ele abaixo, e não é o soldado comum ainda, são os seus oficiais, seria o vassalo. Entre esse
rei ou grande nobre. E os nobres intermediários, que seriam os oficiais do exército dele, se fazia um pacto. Esse pacto, claro, era um servia o outro, um ajudava o outro. Era o famoso toma lá, tá cá. Tá, e um deles, vocês viram nos textos de vocês, né, é a comendatio, a recomendação. Como é que isso se fazia? O guerreiro servia e protegia o Senhor. E em troca, esse lhe gerava um benefício. Benefício vem de fazer o bem. Fazer bem para alguém, em que sentido? Fazer o bem a alguém em troca dos serviços. Então, o benefício pode ser, a gente chama de benefício hoje em dia, por exemplo, a aposentadoria do INSS, é chamada de benefício. Ah, é o meu benefício, tal. Então, benefício é algo que você tem direito por algo que você fez. Se trabalhou a vida toda, você recebe a aposentadoria, que é chamada como benefício. O benefício, no caso, é a troca pela mão de obra militar, pela ajuda que o guerreiro dá para o seu suzerano, para o seu senhor. O vassalo dá para o seu suzerano, o seu senhor. Ele presta um serviço e recebe em troca algum tipo de benefício. Vamos ver que benefício seria esse. Variava. Não é a mesma coisa, depende de época e de local. Tem grandes variantes nesse sistema feudal. Mas, de uma maneira geral, seria uma forma desse guerreiro se autossustentar. Se pudesse receber um salário e tivesse, por exemplo, na época, uma rede de supermercados, pegaria o salário, iria lá e compraria alimentos, compraria roupas, etc. Mas não tinha. Não tinha comércio. Não tinha produção de bens. Era uma sociedade, como a gente falou, que estava restrita ao campo. Todo mundo ali trabalhava na terra. Então a única forma de sustentar boa, normal, seriam terras. Agora o guerreiro não vai querer fazer a guerra e ao mesmo tempo ficar arando a terra e plantando na terra. Não dá para fazer as duas coisas. Então era um pacote maior. Junto com as terras vinham os camponeses que habitavam nela e que morriam de medo dos ataques que estavam ocorrendo nessa época, das guerras que ocorriam. Então esses camponeses aceitavam o domínio desse guerreiro porque esse guerreiro o protegia. Então, novamente, é outro nível de relacionamento. A terra é dada como pagamento que o rei dá ou o nobre poderoso dá a um guerreiro. Ela traz junto um grupo de camponeses que habitavam ali. E então se cria um vínculo de vários níveis. Há outras possibilidades, mas que elas são, no começo do período medieval, elas são menos intensas, elas são maiores, mas no final do período, naquele período de transformação. Por exemplo, direitos alfandegários. Cobrar entrada ou saída, né, de um porto. Podia cobrar taxas para passar numa estrada, um tipo de um pedágio, numa ponte. A gente sabe o que é pedágio numa ponte. Em Vitória todo mundo sabe o que é pedágio numa ponte. Então, era cobrar. O senhor mantia aquela ponte funcionando, a pessoa que vinha, se ele quisesse atravessar de barco em outro lugar, ele podia atravessar e não pagar o pedágio. Mas de uma maneira geral, pagava esse pedágio. E claro, tudo isso substituía o quê? O salário. E substituía, através do que a gente chama de espécie, produtos gerados na terra por esses camponeses, para que o senhor tivesse como se alimentar e tivesse também como alimentar alguns outros homens que trabalhavam junto com ele para servir o seu suzerano. Muito bem, então mais ou menos seria isso. O rei ou nobre cedia o usufruto da terra ou do direito em troca do serviço militar. Na prática, como isso é passado de uma maneira integral num primeiro momento, o vassalo vai se apropriando do bem e passando para os seus descendentes. E aí vai dar o conflito, porque o rei não quer
perder isso. Ele cede temporariamente em troca de um serviço temporário, mas na prática o vassalo vai tornando-se dono daquilo e passando para os seus descendentes. Em certos momentos, o que faziam os reis? Quando morria um rei, fazia com que os nobres fizessem juramento para esse rei. Morria o filho de um nobre, esse nobre vinha, fazia juramento para o rei. Então a ideia de repetir esses juramentos, esses laços feudo-vassálicos, de geração para geração. Mas na prática começa a haver uma apropriação, ou seja, os grandes nobres acabam sendo donos dos territórios e alguns nobres pequenos também se tornam donos dos seus territórios e não querem mais prestar os serviços para o rei ou para o nobre que estaria acima dele. Claro, no começo tinha caído o Império Romano e os reinos germânicos não tinham uma tradição de centralização. Eles não sabiam ter que nós chamamos de Estado. Tá? O Estado brasileiro, o Brasil é uma nação, mas a gente pode chamar também de Estado. Esse termo Estado não existe para a Idade Média. Esqueçam. Estados nacionais, parece no final da Idade Média, começam a se elaborar, a se construir. Nesse período não tem um governo centralizado, não tem uma estrutura de governo, não tem uma tradição centralizadora, que tinha no Império Romano, mas não tem nos reinos germânicos. E claro, para isso também tem que ter funcionários públicos, que ajudam o governo central a governar. E aí é que não tinha mesmo, porque não tinha nem gente letrada. Então o fato de não haver Estado, não haver funcionários públicos e não haver centralização faz com que esse sistema se adapte bem à realidade. Pulveriza, divide o poder, espalha esse poder. Claro, vamos sempre lembrando o que a gente já falou e frisou bem. As cidades e o comércio desapareceram. A moeda era muito escassa. Geralmente essa moeda ela era entesourada. Ela era colocada em lugares tipo cofres, coisa desse tipo, né? Então não tinha como haver esse comércio também. E com isso, uma pulverização muito grande do poder e com a população toda no campo. Então o feudalismo existe, ele surge, ele se desenvolve com determinadas coisas que ajudam a esse sistema a ser tão dividido, tão pulverizado, tão pouco centralizado. Tá? Então vamos tentar ver então a sequência. Vamos definir o que seria o feudalismo agora. E eu vou definir com pequenas e curtas expressões, com pontinhos, e a gente vai tentar entender pedaço por pedaço. Primeiro, uma definição econômica. Tá? Fenômeno de regressão. Você está indo para frente, você está crescendo, você está subindo, você está aumentando. Não. Você está indo para trás. Regredir. Você regride. Você já tinha cidades, você já tinha estado organizado, você já tinha comércio, já tinha artesanato. Você regride. Volta atrás. Pontinhos. Atrofiamento de uma estrutura econômica. Atrofiar é uma coisa que se reduz e se simplifica. Tinha uma estrutura econômica muito sofisticada no Império Romano. Mas, com a escassez de mão de obra, começou a regredir. Então, tinha comércio, desapareceu. Tinha artesanato, minimizou. Tinha muita mão de obra. Claro, então, a estrutura econômica que havia no Baixo Império, ela desaparece. Pontinhos. Diminuição da produtividade. Claro, você podia produzir muito mais com estruturas bem organizadas, com grandes latifúndios que haviam que produziam quantidade de cereal muito grande. Claro que tudo isso vai andando para trás. E não havia, pontinhos, o que nós chamamos de divisão e especialização de trabalho. Quando tem muita mão de obra, pode ter um que é sapateiro, um que é carpinteiro,
um que é comerciante, um que é guerreiro, um que é agricultor. Ora, se você tem pouca população, pouca mão de obra, não tem especialização. Então, o mesmo camponês vai fazer ali na propriedade do senhor, no feudo, ele vai fazer 4, 5, 6 funções. É aquele famoso faz tudo. Ele trabalha na terra alguns dias, em algum momento ele fabrica sapatos, ele tece roupa, faz tudo. Mas nada disso ele vai fazer muito bem. Ele vai fazer roupas toscas, sapatos mal elaborados e uma agricultura muito simplória. Ele não vai conseguir porque ele não tem especialização. Divisão e especialização do trabalho vai fazer com que uns que sabem fazer bem isso façam isso melhor. Mas se ele fizer 3, 4 coisas, não vai poder fazer isso melhor. Bem, aspecto jurídico-social do feudalismo. Claro, todo sistema precisa ter uma lei que o defina. E essa lei precisa ser a que articula as relações sociais. Então, trata-se de uma organização política que divide o poder entre os de cima, os suzeranos, sobrepostos aos de baixo, os vassalos. E há vínculos entre eles. Esses vínculos são feitos através de laços de subordinação. Um manda, outro obedece. Seria como a hierarquia que existe, por exemplo, no exército ou na igreja. No exército, o general vai ordenar os oficiais intermediários, os coronéis, os capitães, os tenentes, que por sua vez vão dar as ordens e vão coordenar os soldados. Então é uma hierarquia. Essa hierarquia aparece aqui também. Os senhores são os suzeranos, são hierarquicamente sobrepostos aos vassalos, que devem obedecê-los. Então a sociedade está rigidamente hierarquizada. Mas em troca de tudo isso, há o que chama-se reciprocidade. O senhor, que é vassalo, ele protege os seus servos. O senhor, que é suzerano, protege os seus vassalos. Então, hierarquicamente, os de cima protegem os do meio, que por sua vez protege os de baixo. E a troca de serviços. Os camponeses trabalham, produzem as terras. Os guerreiros, no meio dessa estrutura, eles lutam e defendem o seu senhor, que é hierarquicamente acima. Então há uma troca de serviços, atributos e a proteção de cima para baixo, de baixo para cima. O suzerano protege o vassalo. Ambos protegem os camponeses, os servos que estão na base da pirâmide. Política. Bom, a política aqui é muito fragilizada. Ela é muito fragilizada. Toda essa sociedade, ela tem microsistemas. Ela tem um poder central fraco, que não consegue juntar e coordenar tudo. E o poder é regional. Cada senhor governa o seu senhorio, o seu feudo, o defende, o organiza, cobra tributos e tudo mais. Pode ser que esse senhor seja chamado para uma guerra ao lado do seu suzerano. Aí ele vai se juntar. Mas a maior parte do tempo, ele governa aquele pedaço pequeno, que é, já de uma maneira meio exagerada, mas eu diria que é um castelo ou um casarão, e às vezes também um barracão enorme que vive o senhor, e as pequenas casas dos camponeses em volta. Tá? A gente tem sempre uma idealização, aqueles castelos lindos, que nenhum que eu tenho aqui nas minhas costas, tá? Mas isso eram grandes senhores. Existem senhores que têm pequenas torres com alguns cômodos nelas, e alguns tinham também construções de madeira, de pau a pique, protegidas e tudo mais, mas que não sobreviveram ao tempo. Então a gente não conhece realmente
essas casas, só as que ficaram. Agora a gente passeia pela Europa, por exemplo, a gente vê uns castelinhos muito michurucas, é uma torre e tem algumas ameias pequenininhos. Então, isso é pulverização do poder com fins de defesa e organização social e econômica. Social. Aqui a gente vai ver 3 níveis de relações. Tá? Uma relação na base. Entre os servos, eles se ajudam, eles colaboram. Época de colheita. Em breve virá a chuva e a neve. Um servo determinado terminou de colher, ele vai ajudar o outro. Tá? Então as relações comunitárias se emprestam coisas, ferramentas, alimentos. Então, relações comunitárias na base entre os servos. Em cima, relações vassálicas entre os senhores. Seriam os grandes senhores e os outros senhores, os médios. Claro que podia haver vários níveis aqui. Esses também se relacionando com uma outra camada de senhores. Mas são senhores entre si. Então são relações de vassálicas entre suzerano e vassalo. E por fim, as relações entre os senhores todos e os seus servos. As relações servis. Porque alguém produzia alimento para todos esses nobres e todos esses níveis, que eram os servos. Então as relações de servidão que integram os dois grupos. Na base, em cima e entre a parte superior e a parte inferior. E uma coisa que eu chamo de mista. Porque nesse sistema tem 2 coisas que não dá para se separar. Os senhores são donos da terra, posse da terra, são donos das pessoas. Um servo não é um escravo, mas ele está muito, muito, muito próximo disso. Ele não pode ser vendido, não pode ser retirado da terra que ele está, mas ele também não pode sair. Então, se ele não pode sair, o senhor é dono dele, ele usa ele. Então, há, inclusive, algumas coisas são meio lendárias, né, que se fala, mas há uma relação de domínio de seres humanos pelos seus senhores. Os servos, a posse desses servos pelos senhores nobres. E, claro, embutido nisso, os direitos políticos e os direitos jurídicos desses servos estão na mão dos senhores. Ou seja, o senhor julga ele e pode punir ele. O senhor é ao mesmo tempo o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Num país republicano como o Brasil, por exemplo, nós temos os 3 poderes separados, executivo, legislativo e judiciário. Num feudo medieval, o senhor é a lei, é a justiça e ele é o governo. Então ele legisla, ele governa e ele julga. Obviamente, não era favorável aos servos. Os servos, portanto, estão na mão desses senhores. É um sistema de exploração. Como é que se formou esse sistema? Então, a gente pode apontar algumas coisas que formaram esse sistema. Algumas coisas que vêm do período romano. A crise do escravismo. Falta de mão de obra que gerou a formação do colonato. Um colono não é um servo, mas há vários aspectos relacionados ao colono que se assemelham aos servos. Então, é o início de um processo que torna os servos presos à terra. Depois, com a queda do Império Romano, o que nós chamamos uma crise do poder político. Deixa de haver um governo central forte, os imperadores romanos vão sendo escorraçados pelos reinos invasores bárbaros, germânicos, e com isso desaparece um poder político centralizado e fica tudo pulverizado. E, finalmente,
diante da crise de mão de obra, o surgimento do que chama de vila. Vila seria uma espécie de grande propriedade rural, ainda sob o Baixo Império, que nessas vilas um senhor rico, nobre, geralmente relacionado com a classe senatorial romana, ele congrega ali um monte de pessoas que não têm trabalho e que só têm a mão de obra para oferecer, que são esses colonos. E aí ele passa a gerir o cotidiano dessas pessoas e acaba se assenhorando dessas pessoas que viram mão de obra dele. Dos invasores germânicos, um costume muito antigo que já aparece numa obra de um escritor romano que chamava Tácito, uma obra que chamava Germânia, as relações entre líderes e entre guerreiros. Essa expressão comitatus, que aparece no livro Germânia do Tácito, ela mostra um rei e o grupo no entorno do rei, seria a nobreza. Então essa relação entre eles e essa nobreza luta do lado desse rei para poder obter o saque, o botim, que seria o fruto da guerra. Então, esse hábito é trazido pelos invasores e essa partilha de terras que é feita é parte desse costume do comitatus. Economia natural típica dos bárbaros. Eles não tinham cidades, eles não tinham comércio, eles tinham um artesanato muito pequeno, o comércio era muito mais na base de trocas, tá? Então isso aparece também no sistema herdado dos invasores germânicos. E o terceiro, uma sociedade estratificada com rigidez. Então quem nasce dentro de uma família determinada, ele será nobre. Já quem não nasce fora dessa família não vai poder ser nobre. Então essa estratificação social muito rígida. E os germânicos não tinham um Estado organizado. O Estado é uma palavra que praticamente não existe no período medieval. E sim um poder local muito, muito acentuado. Conjuntura. Veja bem, eu vou voltar no anterior. Estrutura é algo que não muda rapidamente. É lento e gradual uma mudança estrutural. Estrutura é uma coisa que pode levar séculos para se alterar, e se altera lentamente. Estrutura seria a estrutura de um prédio. Tá? Agora, conjuntura são fatos que ocorrem, eventos. Então, esses eventos que ocorrem são conjunturas. Três eventos que a gente pode marcar como fundamentais na formação do sistema feudal. As invasões germânicas, que são condição sine qua non. No meio desse período, aparece, vindo da Ásia e do norte da África, os muçulmanos, o Islã. E o Islã controla boa parte do Mediterrâneo, fazendo com que fique mais complicado o comércio entre Oriente e Ocidente. Então, é uma questão conjuntural. E do norte da Europa vão vir povos invasores, que a gente chama genericamente de normandos, homens do norte, normandos. Alguns chamam eles de vikings, e vai ter outras dominações. Esses povos, eles assolam a Europa com barcos de guerreiros que entram para fazer saque. Então eles invadem, eles entram pelos rios, os barcos deles são muito maleáveis, entram pelos rios, saqueiam as cidades. Isso vai fazer com que se vá mais ainda para o campo e se feche mais o sistema. No final, esses normandos são integrados em vários lugares e se tornam, inclusive, parte de alguns dos reinos, fazem reinos e tudo mais. Mas eles criam uma grande instabilidade entre os anos 900 e 1000, mais ou menos. 800, 900 e 1000. Vamos tentar entender um pouquinho o sistema. Tá? A expressão economia agrária autossuficiente, ela se autoexplica. Quase tudo o que se usa, o que se consome, vem do campo. E praticamente tudo que se precisa se obtém do campo.
Vamos ver então um pouco dessa questão. Há uma escassez de mão de obra muito grande, porque havia falta de escravos, lá no final do Império. E claro, ficava difícil produzir alimento, as pessoas precisavam de alimentos para comer, e os donos das terras, seja ainda os romanos que dominavam as terras, seja os invasores, eles vão precisar criar uma forma de resolver essa questão alimentar. Com a falta de alimento nas cidades estavam se esvaziando, muita gente migra para o campo. E são homens livres. Mas eles estão pobres e estão famintos. Agora, não se podia escravizar eles. Eles eram cidadãos do Império Romano. Às vezes miseráveis, não tinham mais que a roupa no corpo. Então se criou mecanismos jurídicos para prender eles aos campos, ainda como livres, e colocar eles para produzir alimentos. Mas como fazer isso? Como obrigar homens livres a ficar trabalhando no campo por toda a vida? Se cria o colonato, ao qual eu estou falando desde o começo da apresentação. O colono não é escravo, ele é semi-livre, mas ele faz um contrato vitalício por toda a vida dele, que ele vai entrar para trabalhar na terra e vai ficar trabalhando na terra. Era uma forma que o governo imperial romano fazia para poder produzir alimentos. Estava faltando, tinha escassez de alimento. Vamos fazer com que quem não tem trabalho na cidade vai para o campo, lá fica trabalhando. E não pode mais sair de atividade primária. Aos poucos, a lei se torna mais dura e prende mais ainda os colonos da terra. E os direitos deles vão diminuindo. Esse é o colonato. Agora, feudalismo se constrói a partir disso. Ele amplia e aprofunda essas relações de dependência, tá? E estabelece formas diversas de servidão. A grande maioria da população do campo são servos. Ainda sobrevivem escravos. Durante o período medieval, sempre haverão escravos, mas a percentagem de escravos é bastante reduzida. Então eles servem para alguns serviços domésticos. Normalmente, eles são uma minoria muito, muito pequena. Mas também existe camponeses que nunca se engajaram no sistema, no processo de servidão. E esses camponeses, até o nome dele mostra, né, como a sociedade feudal não gostava de que tivesse camponeses livres. Eles são chamados de vilões. Alguns falam vilões porque eles são das vilas. Mas vilão para nós é o bandido do filme, né? Vilão é o bandido do filme. Então, é uma minoria de camponeses livres também. Na propriedade rural, se produz quase tudo que se necessita. Não tem mão de obra especializada. E claro que tudo isso é feito pelos camponeses. Claro que isso diminui o estilo de vida, ele se torna mais rústico, os gostos e o refinamento vão decaindo. Um agricultor pode ser ao mesmo tempo camponês, ao mesmo tempo ele é moleiro, ele moe no moinho o cereal, ele pode ser ferreiro, sapateiro, marceneiro, alfaiate, padeiro, pastor, tudo isso. Claro que isso limita a qualidade dos serviços e a qualidade da produção. Estrutura do sistema. Vamos tentar entender como é que é um feudo. Tá? A gente poder visualizar um feudo, ele tem três partes. Três partes. O feudo senhorio pode se dividir em terras do senhor. Seriam todas as terras que os servos trabalham no regime de dias de trabalho obrigatório, a gente chama isso de corveia, tá? Que normalmente é metade da semana, mas pode variar, pode ser mais ou menos. Então, ali o servo trabalha 30% do total do feudo. Tudo que se produzir nas terras do senhor, na reserva senhorial, vai para o senhor. 100%. Mas a mão de obra não é dele, é dos servos. É trabalho forçado. Bom, mas os servos também têm os lotes deles, os mansi. São 2 ou 3 hectares por família. Mas para usá-lo, tem que se pagar em serviços na reserva senhorial
E outros serviços, retoques de uma ponte, de uma barragem, todos esses serviços são pagos para o senhor através do uso dessa terra. Então, é 40% a 50% dos lotes dos servos, eles produzem, mas eles não levam tudo o que eles produzem. Além de trabalhar de graça nas terras do Senhor, uma parte do que eles produzem, eles recebem, mas uma parte eles pagam várias taxas e deveres. Fora isso, 20% a 30% das terras eram terras comunais. O nome parece bonito, parece que pertence à comunidade, mas não. São bosques, pastagens e campos que pertencem ao Senhor e para ser usado tem que se pagar. Então, por exemplo, se está faltando pasto para os animais dos servos, eles podem usar, mas eles pagam isso com algum tipo de produto. Se querem caçar, não pode. Caçar é um direito exclusivo do Senhor. Cortar lenha, podem, mas pagam por isso. Então, isso mostra que, na verdade, o sistema de exploração está muito, muito bem moldado. Agora, por que esses servos aceitam isso? Eles aceitam isso por algumas razões, mas uma delas é porque é criada uma forma de reflexão e de explicação do sistema que diz que isso é vontade divina e que o Senhor, no fundo, é bom. Claro, quando havia uma grande seca ou havia muita chuva, como uma chuva que está vendo aqui, né? Os servos às vezes ficavam sem alimentos. O Senhor não tinha dúvida. Ele abria a sua despensa, tirava alimentos que ele tinha estocado e distribuía, porque senão ele ficava sem os servos. Então, os servos entendiam o Senhor como bom, como bondoso, porque apesar de todo o poder e riqueza que ele tem, ele protege eles. E isso também era explicado de uma maneira supranatural. Vamos tentar entender daqui a pouco isso. A sociedade, então, a gente considera ela como sendo dividida em 3 grupos principais. A gente não chama esses grupos de classes. A terminologia classe é imprecisa para o período medieval. A gente chama de estamentos ou de ordens. Vamos chamá-la de ordens. As ordens são belatores, oratores e laboratores. Belatores vem de bellum, bellum é guerra. Uma coisa bélica, uma coisa militar. Então, belatores, guerreiros. Oratores que oram são os membros do clero da igreja, em todos os seus níveis. E laboratores, os que laboram, os que trabalham, que seriam os camponeses. Segundo a percepção, a explicação ideológica desse sistema, esse mundo foi ordenado assim por vontade divina. O mundo está organizado assim porque Deus quer. Deus é trino e uno. A sociedade também é trina e una. Explico. Deus é formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ora, a sociedade é formada por belatores, oratores, laboratores. É 3, mas é um só. A sociedade é uma só. E está dividida em 3 ordens. E, claro que se propõe assim também um imobilismo social, a ideia de que cada um tem que se submeter e cumprir a sua função na Terra para poder galgar depois a vida eterna. Como que se baseia tudo isso? O grande mentor, o grande construtor disso, nós comentaremos brevemente sobre isso no próximo tema, é Agostinho, bispo de Hipona, bispo que viveu no norte da África, e que escreveu uma vasta obra, uma imensa obra, mas a que mais se sobressai é uma chamada Cidade de Deus. E na Cidade de Deus, ele explica que existe uma sociedade terrena, humana, que está aqui, mas imbricada nela, mas numa outra dimensão, teria uma sociedade ideal, que seria a cidade divina. E a cidade verdadeira é divina, a de baixo só é um reflexo disso. Mas voltaremos a falar disso quando a gente falar do nosso próximo tema.
Já Paulo de Tarso, o São Paulo, ele já dizia, a partir de uma perspectiva que era inclusive de origem romana, de que uma sociedade é um corpo, e o corpo precisa de todos os membros, e se os membros se revoltarem, por exemplo, contra a cabeça ou contra o tronco, morrem todos. Se os braços e as pernas não quiserem gerar alimentos, esses seriam os camponeses, eles não quiserem gerar alimento para a cabeça e para o corpo, que não trabalham, o tronco, desculpa, que não trabalham, morrerão todos. Então essa inter-relação em que eu explico no texto também. E a outra coisa, essa sociedade dá muita ênfase numa luta entre o bem e o mal em vários níveis, tanto no nível natural quanto no nível supranatural, que seria um nível místico. Existem forças do mal encavaladas, organizadas contra o bem, e a sociedade tem que se unir. Nas relações de vassalagem e servidão, temos alguns rituais marcantes. O juramento de vassalagem tem 3 etapas: a homenagem, a fidelidade e a investidura. Nesses 3, o suzerano e o vassalo interagem entre eles, fazendo diversos rituais de submissão e de prestação de serviço e tudo mais. Já o juramento de servidão é o juramento pelo qual o servo promete servir o Senhor por toda a sua vida. São relações entre iguais, no caso do contrato feudo-vassálico, e entre diferentes no contrato de servidão. E claro que os deveres e obrigações são diferentes. Os principais, no nível superior, no nível da vassalagem, são o auxílio e o concílio. O auxílio é ajudar, em casos de guerra, em casos de necessidade econômica e outras, ajudar o senhor, o seu suzerano. E o concílio é aconselhá-lo, fazer uma espécie de grupo que dialoga antes de tomar uma decisão. Em troca de tudo isso, o vassalo recebe o benefício do qual a gente já falou, né, que é uma propriedade ou um rendimento para sustentá-lo. E fechando algumas das nossas ideias, é um poder político dividido, ou seja, não existe um Estado centralizado, o rei não tem poder de fato, só de júris. Um poder militar enobrecido, ou seja, os grandes guerreiros, os grandes dirigentes políticos e militares são os mesmos. Então a nobreza é totalmente armada. Uma cultura amplamente clericalizada, porque a igreja é que dá o cimento social para que essa estrutura possa se manter. E a mentalidade sobrenatural, a ideia de que o mundo é um grande campo de batalha. E chegando por aqui, nós estamos fechando esse segundo módulo e voltaremos a nos encontrar no nosso próximo módulo. Um abraço e até a próxima.